Meu caro Elísio, li o teu artigo O Movimento Anarquista no Brasil e envio-te estas considerações relativas sobretudo ao que me diz respeito. Passo por cima de vários pontos secundários e noto apenas, para começar, que quem fundou o Amigo do Povo não fui eu, mas dois camaradas italianos, ambos ausentes de S. Paulo neste momento. E faço isto não só pelo prazer de retificar a história, mas ainda porque talvez valha a pena consignar que eu não teria escolhido semelhante título para a Folha. Não sei, mas Amigo do Povo cheira-me a qualquer coisa de democrático. É uma tabuleta manhosa. Malditas palavras. De tal modo lhes embrulharam o sentido que já ninguém se entende. Cada uma delas recebe um sentido especial dentro de cada cérebro, e uma pessoa vê-se nos maiores embaraços para se explicar claramente. Cada palavra tem escondida uma armadilha, um vocabulário é um terreno alagadiço, um pântano. A cada passo se fica atolado. Grandes polêmicas, furibundos combates se travam em torno das palavras. Parecem grandes questões filosóficas, científicas, morais, sociais, que sei eu, e são simples caturrices de puristas, não a cavalo nos princípios, mas escarrapachados em cima do dicionário. O léxico tem feito derramar rios de sangue e tem produzido milhares de enxaquecas. Muitos indivíduos revoltam-se contra o culto das palavras e das ideias, que formam como que personalidades colocadas fora e acima de nós. E sem notar que caem nesse mesmo culto, desatam a combater fantasmas, como D. Quixote combatia moinhos de vento. Eu vejo que tu empregas certa palavra a qual eu jurei guerra de morte. Não trato de saber em que sentido a empregas, às vezes tu não mo dizes, vou combatê-la dando-lhe um significado que me é próprio. Calo a viseira, enristo a lança, esporei o ginete. Começa a briga. Grande pancadaria, poeira, lampejos, cambalhotas e cavamos nós para o céu dependurados nas asas do moinho. Descobre-se afinal que aquilo que tu chamavas um pau é para mim uma pedra. Abraços de conciliação. Trêmolo na orquestra. Cai o pano. Ali está um sujeito que investe furioso contra um desaforado gigante, uma palavra, julgas que vai desfazê-la em cacos? Não. Vai simplesmente dar-lhe outra acepção. Dever. Abaixo o dever. O homem não tem deveres, tem forças, que se manifestam necessariamente, tem necessidades. Dever é apenas um poder. Bom, seja, usemos o poder, que era o que eu queria significar. Direito. Abaixo o direito. Mas, abaixo o direito como coisa sagrada, como criatura do homem posta acima do homem, viva o direito força, porque eu só tenho o direito de fazer o que posso fazer. Mas justamente. Eu estava mesmo dizendo a este meu amigo que ele só teria os direitos que pudesse tomar, os dos códigos, os que estão escritos, prometidos e permitidos, são histórias. Liberdade. Outra mentira, outro ídolo. A liberdade não é mais do que a possibilidade de realizar uma vontade. Mas é isso mesmo. Nós chamamos liberdade a essa possibilidade, a essa capacidade, e não a um ídolo, a uma palavra, a uma simples declaração. Ainda bem. Assim, quem se sentir de acordo com o autor, declara-o logo, dizendo em que sentido empregava as palavras atacadas. Eis a vantagem das definições. Descobrem-se afinidades ignoradas. Guerra às palavras fantasmas, aos ídolos, às personalidades de respeito, às criaturas nossas que nos dominam. Ideias e palavras não são coisas sagradas, respeitáveis, são melhor, são instrumentos nossos. Em vez de permitirmos que nos dominem, dominemo-las nós. Que a nossa sombra nos não assuste. 10.000 comunistas. E eu no meio de tanta gente. Uf, deixem-me sair, deem-me licença, meus senhores. Tenho sempre evitado os ajuntamentos, sofro de falta de ar e o calor e a poeira incomodam-se. Elísio, alargaste muito o comunismo, e receio bem ainda que possas entendê-lo de um modo tal que eu não tenha lá entrada. Por outro lado, observo que, sem muita violência, podias encaixar-me entre os individualistas, como tu defines. O melhor seria talvez ter me deixado desclassificado, pairando no vago, no indeciso, nem sim nem não, antes pelo contrário, numa indeterminação de nebulosa, em pleno céu azul, sob o sol claro. Eu considero a anarquia sobretudo como um método, a iniciativa individual e a livre cooperação. A anarquia não é um presente, uma dádiva, que se espere do Senhor, do governo, do parlamento, de uma solidariedade abstrata, de uma força fora do indivíduo, de uma soma sem parcelas. A anarquia toma-se, vive-se, conquista-se.
O indivíduo faz a revolução dentro de si mesmo, perde o respeito, ganha e exerce a sua força, ataca a autoridade, age sem pedir licença, vive sinceramente a sua vida, fazendo caso omisso das leis, exercendo a sua iniciativa, resistindo. É o que pode chamar-se ação direta, quer individual, quer social. Mas a ação social é unicamente a soma das iniciativas individuais. Certamente, o indivíduo ganha com a ação social, a sua iniciativa acha aí uma garantia. É por isso mesmo, por egoísmo, que o indivíduo se associa. Em todo caso, não se esqueça que a ação social é em cada momento a soma e só a soma das iniciativas individuais, não é uma existência à parte, não existe de per si. A transformação será primeiramente individual. A transformação social será a soma das individuais e só valerá o que estas valerem. Uma e outra transformação não se separam no fim de contas, provocam-se, arrastam-se, continuamente, a cada instante. Assim, o patrão, o governo, como tais, nada fazem, nada transformam, não são forças superiores e exteriores à ação social, soma das iniciativas individuais. Os ignorantes é que julgam fazer tudo por obra de uma providência, exterior à sua força, Deus, Estado, patrão. Os homens associam-se por egoísmo, que provoca todos os seus atos. O bem-estar individual, o gozo da vida, isto é, o egoísmo, ou como dizem alguns para evitar equívocos, o egotismo, tal é a lei suprema do indivíduo. A associação, a sociedade, o grupo, não são personalidades, seres vivos, entidades abstratas, às quais é preciso que o indivíduo se sacrifique. São criaturas dele, são seus instrumentos de felicidade. Uma felicidade social independente de uma felicidade individual é uma invenção de parasitas que querem viver à custa dos sacrificados. Só o indivíduo é uma entidade real. A associação não é um verdadeiro instrumento de bem-estar individual, ou não é uma verdadeira associação, como queiram, não satisfaz os egoísmos que a fundaram. Quando assenta sobre o exclusivismo e a abnegação, isto é, quando há sócios que só querem receber, exclusivistas, e outros que consentem em dar apenas, abnegados, altruístas. Nem uns nem outros satisfazem os seus fins, o desequilíbrio nasce do choque violento dos egoísmos. Ambos os tipos se assemelham. Na associação falta nesse caso a equivalência, a solidariedade, livre acordo, livre cooperação dos egoísmos, falta a cooperação e a coordenação voluntárias, conscientes para um fim comum. Tu dizes no teu artigo a livre expansão das energias e das paixões humanas basta para assegurar uma vida harmônica entre os homens. Ou eu não compreendo bem a frase, ou chegamos finalmente a um ponto de discordância. Mas nota primeiramente que, a meu ver, essa opinião não é característica de nenhuma das duas escolas, porque me parece haver comunistas que a defendam e individualistas, mais ou menos tirnerianos, que a repudiam, como eu. Eu preferiria inverter os termos, uma vida harmônica, mas voluntária, entre os homens asseguraria a livre expansão das energias e das paixões humanas, cada vez maior liberdade, possibilidade individual. Lá harmonista, providencialista, é que eu não sou. A natureza parece-me tão boa deusa como os outros deuses. Essa personalidade de respeito, procuro dominá-la e para isso, sendo necessário, combino-me com os outros indivíduos, que aceitem livremente a combinação. Não se trata de organização social obrigatória. Onde diabo estará o comunista libertário que pretende semelhante coisa? Trata-se da livre cooperação, da associação dos egoísmos flexível, instável, voluntária, sem compromissos para o indivíduo, que é o criador da associação em seu proveito próprio e, portanto, fica enquanto isso lhe apraz. Pois que pretendo uma cooperação voluntária, a fim de tirar dela a maior soma possível de bem-estar individual, eu tenho um projeto, faço uma proposta, procurando convencer os indivíduos, meus equivalentes, de que é a melhor forma de satisfazer os egoísmos. Mas eu não a imponho, essa proposta, o comunismo, mesmo porque uma imposição ser-me-ia prejudicial. Primeiro que tudo a iniciativa individual e o livre acordo, a anarquia. Se com estas forças derrubássemos a autoridade, a ela seria ainda confiada a vida social. E se eu sou comunista, não é porque penso que o comunismo vem temperar o anarquismo ou o individualismo. Pelo contrário, é porque imagino que vem garantir a minha liberdade, o meu bem-estar, a minha iniciativa. Quero comunismo, porque entendo que garante a liberdade, possibilidade e a igualdade de condições, não identidade ou uniformidade.
Como tu e mas YP pareceis supor, em suma, a solidariedade, união entre equivalentes, apoio mútuo para a luta pela vida. Stirner diz: uniões entre indivíduos multiplicarão os meios de ação de cada um e salvaguardarão a sua propriedade ameaçada. É o que eu chamo solidariedade. A propriedade não deve e não pode ser abolida, o que é preciso é arrancá-la aos fantasmas para fazer dela minha propriedade. Então desvanecer-se a esta ilusão de que não sou autorizado a tomar tudo aquilo de que tenho necessidade. Isto, para mim, pode muito bem dizer-se do comunismo moderno, de cada um segundo as suas forças, a cada um segundo as suas necessidades, ou antes, de cada um e a cada um segundo a sua vontade. Ou ainda, faze o que quiseres ou o que puderes. Stirner atacou o comunismo, mas não o entendeu a nosso modo, mas o mesmo fez a anarquia, nome que ele dava ao liberalismo político. Como adotar esta palavra, com outro sentido, e repelir aquela, com outro sentido também? Verdade é que alguns seguidores de Stirner, deixa passar, começam a dizer, é um erro opor o comunismo ao individualismo. Dizes que a causa da miséria social não é a propriedade individual, mas o facto de estar a propriedade monopolizada e nem todos poderem ser proprietários. Mas nós chamamos propriedade individual a propriedade monopolizada. E é da desigualdade econômica, isto é, desse monopólio, do facto de nem todos poderem ser proprietários, que nós fazemos derivar a miséria. Mas fizeste bem em definir a propriedade, a posse, o uso, o gozo. Para nós, o proprietário de um pedaço de terra pode deixar de usar e gozar, de o possuir, e o indivíduo respeita-lhe essa propriedade, domínio e posse. É esse respeito que queremos abolir. Propriedade comum e indivisa, todos proprietários para que todos possam possuir, usar e gozar a propriedade. E igualdade não é identidade, mas equivalência, igual possibilidade para cada indivíduo de desenvolver as suas faculdades. A harmonia não está na repetição da mesma nota, na monotonia. Atividade econômica privada? E por que não? Achando nisso vantagem o indivíduo. O que é preciso é que o indivíduo considere a propriedade como útil ao seu bem-estar e não como sagrada, que a não respeite, mas que a possua. E continuando na linguagem stirneriana, querendo apropriar-nos do solo, em vez de deixar a sua vantagem aos proprietários territoriais, unamo-nos. Associemo-nos com esse fim e formemos uma união que dele se tornará proprietária. Os arrebatadores, expropriadores, formam uma sociedade que podemos imaginar que cresce estendendo-se progressivamente a ponto de acabar por abraçar a humanidade inteira. Mas essa mesma humanidade não passa de um pensamento, um fantasma, e só tem realidade nos indivíduos. E esses indivíduos tomados em massa não usarão menos arbitrariamente da terra e do solo do que o indivíduo isolado, o chamado proprietário. Aquilo em que todos querem ter quinhão será tirado a esse mesmo indivíduo que o quer ter para si só, e erigido em bem comum. Como bem comum, cada um tem o seu quinhão, e este quinhão será a sua propriedade. É assim que, segundo o nosso velho direito de sucessão, uma casa pertencente a 5 herdeiros é o seu bem comum, indiviso. Enquanto só 1/5 de rendimento é a propriedade de cada um. A propriedade de que estamos ainda desprovidos será mais bem utilizada nas mãos de nós todos. Unamo-nos, pois, para cometer esse roubo, expropriação. Mas é bem verdade, como pensam os comunistas, os de então, que a minha riqueza consiste só no meu trabalho. Não consiste antes naquilo de que sou capaz? A própria sociedade dos trabalhadores é forçada a concordar, porque auxilia os doentes, as crianças, os velhos, em suma, os que são impróprios para o trabalho. É desejável a união para os trabalhos humanos, para que eles não absorvam todo o nosso tempo e todos os nossos esforços como sob o regime da concorrência. Sob tal ponto de vista, o comunismo é chamado a dar grandes frutos. Não estamos longe de nos entendermos. Stirner atacou os comunistas, mas Bakunin fez o mesmo. O comunismo era outro e os anarquistas eram anticomunistas. Quero dizer que todos os comunistas pensam como eu? Ora, afinal cada um entende a seu modo o comunismo, assim como o individualismo. Vão lá fiar-se em etiquetas. A mim parece-me que a anarquia veio pôr o indivíduo em frente do rebanho, o indivíduo com as suas forças, as suas necessidades, as suas paixões. Onde só havia a massa, cujo bem era feito pelos políticos, que respondiam ao indivíduo que não tinham vagar para se ocupar dele, já haviam feito muito.
Murros no peito e berros, pelo povo, pela pátria, pela humanidade, a anarquia veio por o indivíduo, com o seu egoísmo, a sua iniciativa. Este estava submergido no mar confuso das cabeças de gado, a anarquia veio pescá-lo, separá-lo. Há comunistas ainda pouco anarquistas, que só veem a soma e não as parcelas, e entoam ladainhas à solidariedade, à sociedade, à humanidade e outras deusas em Ade, como sanfona. Mas que tenho eu com isso? Não me chamo individualista, primeiro porque já cá tenho anarquista e depois, que me importam a mim essas histórias. Desculpa a prolixidade.